Olha, no comecinho de 2024, a internet que a gente usa todo dia quase foi para o espaço. E por muito pouco, viu? Estamos falando de um ataque de um nível de sofisticação tão alto que, se tivesse dado certo, a gente talvez nunca nem ficasse sabendo. E quando a gente fala em milhões de servidores, não é um número abstrato, não. Pense em tudo: os sistemas do seu banco, os prontuários de um hospital, os dados do governo, toda a infraestrutura crítica. Quem tivesse acesso a isso, bom, poderia fazer um estrago monumental, espionar, pedir resgates milionários ou, sem exagero, desestabilizar um país inteiro. A grande questão é, como é que uma coisa dessas pôde acontecer? Uma operação que durou 2 anos com uma porta dos fundos quase perfeita. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco e olhar para a base de como a internet foi construída. E a palavra-chave aqui é confiança. Pois é. A maior parte do que a gente usa na internet hoje em dia roda em cima de software de código aberto, o famoso open source. É uma filosofia, uma ideia que, curiosamente, nasceu lá atrás de uma frustração com impressoras que não funcionavam direito e uma busca por mais liberdade no mundo digital. E a diferença entre os dois modelos é gritante, tá? Pensa assim, no software proprietário, o código-fonte é um segredo mantido a 7 chaves por uma empresa. Eles dizem, confia na gente, é seguro. Já no open source, o código é público. A segurança vem justamente daí, da transparência. A lógica é, com um monte de gente de olho no código, qualquer bug, qualquer falha vai aparecer rapidinho. Essa ideia tem até nome. É a Lei de Linus. É o pilar da segurança no mundo open source. Uma filosofia muito poderosa, sem dúvida. Mas que, como a gente vai ver, tem um calcanhar de Aquiles, uma fraqueza bem no coração do sistema. É que isso cria uma dependência que fica meio escondida. Porque, pensa bem, o que acontece quando a segurança de sistemas gigantescos de países inteiros depende de um pedacinho de software que, na prática, quase ninguém está olhando? E aí está o X da questão. Essa é a vulnerabilidade central. A gente tem uma infraestrutura digital moderna, super crítica, que depende de milhares de projetos open source, que, por sua vez, muitas vezes dependem de um bloquinho minúsculo de código mantido por uma única pessoa, sem ganhar nada por isso. É aqui que mora o perigo. E essa vulnerabilidade teórica, nesse caso, tem um nome e um rosto. A gente está falando do Lasse Collin, o cara por trás de uma ferramenta de compressão de dados chamada XZ. Ele era o guardião involuntário. Então, para a gente entender o lado humano disso, o Lasse Collin começou o XLA em 2005 como um projeto pessoal. Acontece que a ferramenta era muito, mas muito boa. Tão boa que virou padrão, foi adotada em praticamente todo o sistema Linux por aí. Só que, depois de anos e anos fazendo isso de graça, nas horas vagas, ele começou a sentir o peso. O burnout chegou. E foi aí que a coisa começou a ficar estranha. De repente, apareceram umas contas, que a gente chama de sock puppets, basicamente perfis falsos, para pressioná-lo publicamente. Diziam que a comunidade queria mais, que ele estava sufocando o projeto. Era uma campanha de engenharia social, sabe, feita sob medida para desgastá-lo. E a resposta do Collin foi de uma honestidade que dói. Ele abriu o jogo, falou que não tinha perdido interesse, mas que a capacidade dele de se importar estava limitada por causa de problemas de saúde mental. E ele lembrou a todo mundo, isso aqui é um hobby, eu não ganho nada por isso. É o custo humano de manter a internet funcionando de graça. E foi exatamente nesse momento de vulnerabilidade, de fragilidade, que o atacante apareceu. Usando o nome Diatan, essa pessoa se apresentou como um elfo ajudante, a solução perfeita para todos os problemas. Foi ajudando, ganhando confiança, até que o Collin, exausto, passou o bastão. Diatan se tornou um novo mantenedor do projeto. O plano estava em ação. E com as chaves do reino em mãos, o Diatan começou a executar a parte técnica do plano. E olha, foi uma verdadeira obra-prima de paciência e, vamos ser honestos, de genialidade do mal. O grande alvo era o OpenSSH. Pensa nele como a espinha dorsal da manutenção da internet. É a chave mestra que administradores usam para acessar servidores. Só que o OpenSSH é super vigiado, super seguro. Atacar ele de frente seria como tentar invadir um forte com o estilingue. Então o que o atacante fez? Foi mais esperto. Ele resolveu atacar pela porta dos fundos, comprometendo uma das dependências do OpenSSH, um desses bloquinhos de construção, a biblioteca XZ. O ataque em si foi genial, dividido em 3 etapas. Primeiro, o cavalo de Troia. O código malicioso foi escondido em arquivos de teste, um lugar que ninguém olha direito porque, são só arquivos de teste. Segundo, o gatilho.
Ele só era ativado no momento muito específico do processo de login, depois das checagens de segurança. E por último, a fuga. Ele sequestrava a conexão, checava por uma chave secreta e, puf, apagava todos os rastros. Limpo, silencioso, perfeito. O plano era praticamente perfeito. O backdoor estava ali, prontinho para ser enviado para milhões de servidores no mundo todo. Mas alguma coisa deu errado para o atacante. Uma coisa totalmente inesperada. 500 milissegundos. É isso, um atraso de meio segundo. Essa foi a única pista, a única falha no plano perfeito. E foi suficiente. Um programador chamado Andres Freund, que nem é da área de segurança, estava fazendo uns testes e notou essa lentidão minúscula. Ele ficou curioso, achou estranho. E essa curiosidade foi o que desvendou a conspiração inteira. O desastre foi evitado. Ufa! Mas o susto deixou a comunidade de segurança com um monte de perguntas. Perguntas bem assustadoras, na verdade. E a principal delas é, afinal, quem era Jiatan? Ou melhor, o que era Jiatan? Quem tem os recursos, a paciência, a disciplina para tocar um plano desses por 2 anos seguidos? Bom, a investigação juntou algumas pistas. Tudo indica que não foi um hacker sozinho, mas sim um grupo sofisticado. Os commits no código batiam com o fuso horário de Pequim, só que eles trabalharam durante o Ano Novo Chinês, mas pararam no Natal, e algumas atividades aconteceram em outros fusos. A conclusão é que foi um ator estatal, um governo, com muitos recursos. Mas eles foram tão cuidadosos em deixar pistas falsas que a identidade exata ainda é um mistério. No fim das contas, esse evento todo expõe uma dualidade interessante. Ele revela ao mesmo tempo a maior falha e talvez a maior força do mundo open source. E o paradoxo é esse aqui, a falha. O sistema inteiro pode depender de um único voluntário, sem apoio e esgotado que pode ser manipulado. Mas a força é que o sistema é tão transparente, tão aberto, que uma única pessoa curiosa, prestando atenção nos detalhes, pode descobrir uma conspiração global e salvar todo mundo. A verdade é que a backdoor do XZ foi encontrada, mas ela foi descoberta quase por acaso, por pura sorte. E isso deixa uma pergunta no ar, uma pergunta bem desconfortável. Quantas outras como essa ainda estão por aí, escondidas, só esperando o momento certo para atacar?